O que faz de um livro um objeto tão poderoso e, ao mesmo tempo, perigoso? Será que as palavras escritas têm o potencial de moldar o destino de indivíduos, culturas e até mesmo de civilizações inteiras? Alguns livros, ao longo da história, não apenas carregaram ideias, mas se tornaram símbolos de revolução, resistência ou destruição, dependendo de como foram interpretados. Bem-vindo! Aqui exploramos o caminho da fé e buscamos entender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos caminhar juntos em uma jornada intrigante para descobrir como algumas obras literárias transcenderam o papel de simples páginas encadernadas e se transformaram em forças que influenciaram gerações. Por que certos livros se tornaram alvos de proibições, perseguições ou até mesmo de violência extrema? O que está por trás de obras como Versos Satânicos, Minha Luta ou o enigmático Grande Grimório? Acompanhe esta narrativa enquanto desvendamos as histórias e mistérios dessas obras controversas e analisamos o impacto que elas têm no mundo. Prepare-se para um mergulho profundo no fascinante universo dos livros que desafiaram, inspiraram ou aterrorizam a humanidade. O livro Versos Satânicos, de Salman Rushdie, tornou-se uma das obras mais controversas do século XX, não apenas por seu conteúdo, mas pelas repercussões devastadoras que gerou. Olha só, é impressionante como um livro pode sair das prateleiras e mudar vidas, algumas para o bem, outras trazendo conflitos que ninguém imaginava. Publicado em 1989, o livro traz uma narrativa que mescla elementos fictícios com referências ao Alcorão, o livro sagrado do Islã. A escolha do título e as passagens que reimaginam aspectos da religião islâmica foram consideradas uma blasfêmia contra o profeta Maomé. Essa percepção levou a comunidade muçulmana em várias partes do mundo a reagir com extrema indignação, acusando Rushdie de ofender sua fé e cultura. A controvérsia escalou rapidamente quando o líder iraniano Ayatollah Khomeini emitiu uma fátwa, ou decreto religioso, ordenando a execução do autor. Essa declaração não apenas colocou Rushdie em risco de vida, mas também gerou um temor generalizado entre leitores, editores e livreiros. Muitas livrarias se recusaram a vender o livro, temendo represálias. Na esteira dessa decisão, atentados contra tradutores e editoras envolvidas na publicação da obra ocorreram em várias partes do mundo. Era como se o livro tivesse ganhado vida própria, transformando-se em um símbolo de conflito entre liberdade de expressão e respeito às crenças religiosas. O impacto na vida de Salman Rushdie foi profundo. Durante anos, o autor viveu sob constante proteção policial, mudando de local repetidamente para evitar atentados. Sua liberdade pessoal foi severamente limitada, e ele precisou adotar pseudonimos e medidas de segurança extremas para continuar sua vida. Essa perseguição trouxe à tona um debate global sobre os limites da liberdade de expressão. Seria válido questionar e reinterpretar aspectos religiosos, mesmo sabendo das possíveis ofensas a uma comunidade? Além disso, Versos Satânicos destacou as tensões entre valores ocidentais e tradições orientais. Enquanto muitos no Ocidente viam o livro como uma expressão artística legítima, diversas culturas muçulmanas o consideravam um ataque direto à sua identidade. A reação dividida revelou o abismo cultural e religioso existente entre diferentes partes do mundo, expondo como ideias podem ser interpretadas de formas radicalmente distintas dependendo do contexto sociocultural. Essa história nos leva a refletir sobre o poder das palavras e a responsabilidade dos autores. Responsabilidade, uma palavrinha simples, mas que carrega um mundo de significado, principalmente quando falamos de ideias que podem tocar multidões. O que torna um livro tão perigoso? Seria apenas o conteúdo, ou o impacto que ele tem na vida das pessoas? Versos Satânicos é uma obra que continua a provocar discussões profundas, nos forçando a confrontar nossas crenças sobre liberdade, respeito e os limites da criatividade humana. O livro de Soigar é uma obra cercada de mistérios e enigmas, cujo conteúdo até hoje desafia estudiosos e entusiastas do ocultismo. Atribuído a um autor desconhecido, o manuscrito foi estudado extensivamente pelo renomado matemático e ocultista John Dee, que acreditava que o livro continha conhecimentos transmitidos por anjos. Escrita no século XVI, a obra possui páginas repletas de códigos indecifráveis, tabelas, símbolos estranhos e textos que parecem pertencer a um mundo muito além do nosso entendimento. John Dee, um dos homens mais cultos de sua época, dedicou boa parte de sua vida a tentar decifrar os mistérios do livro. Ele acreditava que o texto era uma revelação divina, destinada a ajudar a humanidade a compreender o universo e se comunicar com seres angelicais.
Durante suas sessões de estudos e práticas ocultas, Day alegava ter recebido orientações de um anjo chamado Uriel, que teria dito que apenas o arcanjo Miguel poderia desvendar completamente os segredos do livro. Essa afirmação tornou o manuscrito ainda mais fascinante, envolvendo-o em um halo de misticismo. Após a morte de Day, o livro de Soigar desapareceu misteriosamente, alimentando lendas de que seu conteúdo era tão poderoso que precisava ser escondido. Durante séculos, a obra foi considerada perdida, até que 2 cópias foram descobertas em 1994, nos arquivos de grandes bibliotecas europeias. A redescoberta renovou o interesse no texto, mas sua decifração continua sendo um desafio até hoje. Muitos acreditam que o conteúdo do livro é um manual de magia avançada, enquanto outros sugerem que ele pode conter informações sobre astrologia, demonologia e até mesmo a genealogia de anjos. A complexidade do texto levou alguns estudiosos a especularem que ele é uma fraude ou simplesmente um exercício intelectual avançado de sua época. No entanto, para outros, ele representa algo muito mais profundo: a possibilidade de que a humanidade tenha recebido, em algum momento, um fragmento de conhecimento divino ou oculto. Esse mistério é o que mantém o livro de Soigar como um dos manuscritos mais intrigantes da história. Essa história nos faz refletir sobre o poder do desconhecido. Por que nos sentimos tão atraídos por aquilo que não compreendemos completamente? Talvez seja a busca por respostas que nos move, mesmo que o caminho esteja repleto de dúvidas e perigos. Minha Luta, escrito por Adolf Hitler, é talvez o livro mais infame da história moderna, um reflexo dos pensamentos sombrios que moldaram o regime nazista. Publicado em 2 partes, entre 1925 e 1926, o livro foi escrito enquanto Hitler cumpria pena por sua tentativa frustrada de golpe de Estado em Munique. Em suas páginas, o líder nazista expõe uma combinação de autobiografia, manifesto político e plano ideológico que viria a definir o curso de sua liderança e os horrores que ele desencadeou. A obra detalha as crenças racistas e antissemitas de Hitler, apresentando os judeus como os principais inimigos da Alemanha. Ele também descreve sua visão para a criação de um Estado ariano e a necessidade de purificar a sociedade de elementos considerados indesejáveis. Essa retórica de ódio foi a base ideológica para as atrocidades cometidas durante o Holocausto, que resultaram no extermínio de milhões de pessoas. Apesar de seu conteúdo devastador, Minha Luta foi amplamente distribuído na Alemanha nazista, tornando-se um best-seller. Isso mostra que as palavras podem ser usadas como armas, e cabe a nós discernir quando elas trazem luz ou destruição. Após a Segunda Guerra Mundial, o livro foi proibido em vários países, mas sua influência continua a ser sentida. Movimentos neonazistas e grupos extremistas ainda veem a obra como uma espécie de bíblia ideológica, perpetuando as ideias de ódio e segregação promovidas por Hitler. A questão sobre o impacto de Minha Luta vai além de sua leitura. Ele é um exemplo de como palavras podem ser usadas para manipular, incitar e justificar ações inumanas. A publicação do livro ainda levanta debates éticos e legais, especialmente sobre liberdade de expressão e os limites para a disseminação de ideias perigosas. Essa obra serve como um lembrete sombrio de que ideias, quando colocadas no papel, podem moldar realidades. Minha Luta é mais do que um livro, é um alerta sobre o poder destrutivo de ideologias baseadas no ódio e na supremacia. Escrito por William Pierce sob o pseudônimo Andrew MacDonald, O Diário de Turner é um dos livros mais controversos do século XX, tendo se tornado um ícone do extremismo racial. Publicado em 1978, a obra é uma narrativa fictícia que descreve uma revolução liderada por um grupo supremacista branco que busca destruir o governo dos Estados Unidos, retratado no livro como dominado por judeus. A história também relata a eliminação de todas as pessoas não arianas, com um plano de dominação global. Embora ficcional, o Diário de Turner inspirou ações reais e violentas. O atentado em Oklahoma, em 1995, que matou 168 pessoas e feriu centenas, foi cometido por Timothy M. Sevig, que teria encontrado inspiração na obra. Esse ataque foi um dos maiores atentados internos da história dos Estados Unidos, e a conexão com o livro tornou ainda mais evidente os perigos de narrativas que promovem a violência e o ódio racial. A linguagem da obra, recheada de ideais racistas e teorias de conspiração, tornou-se um manual para grupos extremistas e neonazistas em várias partes do mundo. O livro, frequentemente chamado de Bíblia do Ódio, continua sendo lido por aqueles que compartilham de ideologias supremacistas, sendo reproduzido e compartilhado, principalmente em ambientes clandestinos e na internet. A questão ética em torno da circulação de O Diário de Turner é um tema delicado.
Defensores da liberdade de expressão argumentam que mesmo as ideias mais extremas devem ser protegidas sob esse princípio, enquanto outros acreditam que obras como essa apenas alimentam atos de violência e preconceito. Esse dilema reflete os desafios de encontrar o equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade social. O Diário de Turner é um lembrete de que a literatura pode ser tanto uma força para o bem quanto uma ferramenta para o mal. Ele nos desafia a refletir sobre o impacto das palavras e sobre como as ideias disseminadas em um livro podem se transformar em ações concretas, algumas vezes com consequências devastadoras. O Grande Grimório é considerado um dos livros mais sombrios e perigosos da história. Datado de 1522, ele é conhecido por seu conteúdo voltado à magia negra e à invocação de demônios. Segundo as lendas, a obra ensina seus leitores a realizar pactos com Lúcifer e outros espíritos infernais, concedendo a eles poder em troca de suas almas. O manuscrito é frequentemente citado como um dos textos mais temidos do ocultismo, atraindo curiosos e estudiosos por séculos. Embora existam cópias disponíveis em livrarias especializadas e até versões digitais, acredita-se que o verdadeiro Grande Grimório nunca foi revelado ao público. Supostamente, ele estaria guardado nos arquivos secretos do Vaticano, recolhido pela Igreja no século XVIII. Essa teoria aumenta o fascínio pelo livro, sugerindo que ele contém segredos tão perigosos que precisaram ser mantidos longe das mãos humanas. O conteúdo do Grande Grimório vai além de pactos demoníacos. Ele inclui fórmulas mágicas, encantamentos e rituais que prometem poderosos resultados, mas que, segundo relatos, trazem consequências terríveis para quem tenta executá-los. Até mesmo líderes de grupos ocultistas do passado teriam evitado usá-lo plenamente, temendo os efeitos de seus feitiços mais poderosos. Apesar das advertências, o livro continua a atrair interessados em explorar os limites do conhecimento proibido. Seu simbolismo como uma obra de poder absoluto, mas carregada de perigos, reflete o eterno fascínio humano pelo desconhecido. Seria apenas um conjunto de lendas exageradas, ou realmente conteria informações que poderiam mudar nosso entendimento do universo? O Grande Grimório é mais do que um texto de magia. Ele é um espelho da curiosidade humana e de nossa atração pelo que não compreendemos. Mas será que estamos prontos para lidar com as consequências de abrir essas páginas? O Necromicon é um dos livros mais fascinantes e enigmáticos já mencionados na história literária. Conhecido como Al-Azif, seu título original, ele teria sido escrito por Abdul al-Azred, um poeta árabe do século VIII. Segundo as lendas, o autor teria passado anos isolado no deserto, onde supostamente adquiriu conhecimentos proibidos e entrou em contato com forças sobrenaturais. O resultado desse isolamento seria o Necromicon, uma obra que reúne rituais de invocação, feitiçaria e descrições de entidades cósmicas e demoníacas. O mistério do Necromicon aumentou no início do século XX, quando o escritor H.P. Lovecraft começou a referenciar o livro em suas histórias. Apesar de ser amplamente aceito como uma criação fictícia do autor, o grau de detalhamento e a riqueza das descrições do livro fizeram com que muitos acreditassem em sua existência real. Isso gerou uma busca incessante por cópias, com pessoas relatando ter encontrado trechos perdidos ou manuscritos antigos relacionados à obra. A ideia central do Necromicon é a capacidade de manipular forças além da compreensão humana, algo que muitos acreditam ser um perigo para a sanidade e a alma. Segundo Lovecraft, a leitura do livro poderia levar à loucura ou até à morte, devido à complexidade e à natureza sombria de seus conteúdos. Essa descrição assustadora apenas aumentou a fascinação pelo livro, tornando um símbolo de conhecimento proibido. O impacto cultural do Necromicon é imenso. Ele não apenas inspirou obras literárias e cinematográficas, mas também gerou debates sobre a existência de textos ocultos reais que poderiam conter segredos semelhantes. Diversos escritores, como Donald Tyson e Kenneth Grant, exploraram o conceito em seus trabalhos, criando novas camadas de mistério em torno do livro. Real ou fictício, o Necromicon é um exemplo poderoso de como uma história bem contada pode transcender o limite entre ficção e realidade. Ele nos faz questionar o quanto estamos dispostos a buscar por conhecimento e se estamos prontos para lidar com as consequências dessa busca. Ao longo da história, livros foram vistos como fontes de conhecimento e poder, mas também como ameaças que precisavam ser controladas. Muitos governos e instituições religiosas tomaram medidas drásticas para proibir certas obras, temendo que suas ideias fossem perigosas demais para o público. Esse controle não apenas tentou suprimir informações, mas também moldar a maneira como a sociedade pensa e age. O conceito de livros proibidos não é novo.
Durante a Idade Média, a Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de obras consideradas heréticas ou moralmente corruptas. Livros como os de Giordano Bruno e Galileu Galilei, que desafiavam dogmas religiosos, foram incluídos nessa lista. A censura se estendeu além da religião, abrangendo textos políticos, filosóficos e até literários que ameaçavam as normas estabelecidas. A censura, porém, teve um efeito inesperado. Ela tornou essas obras ainda mais desejáveis. Livros proibidos ganharam um status de mistério e rebeldia, atraindo aqueles que buscavam entender por que tais ideias eram consideradas tão perigosas. Em muitos casos, esses textos proibidos acabaram influenciando grandes revoluções culturais e políticas, provando que as ideias têm um poder que não pode ser facilmente contido. Hoje, a censura de livros ainda é um tema atual, com governos e grupos extremistas tentando restringir o acesso a obras que desafiam suas ideologias. A censura é uma faca de dois gumes. Bloquear uma ideia pode calar uma revolução ou acender uma curiosidade ainda maior. No entanto, com a internet, o acesso a esses textos se tornou quase impossível de controlar, permitindo que as ideias fluam mais livremente do que nunca. A história dos livros proibidos é um lembrete do quanto o conhecimento pode ser transformador e perigoso ao mesmo tempo. Ela nos convida a refletir sobre o poder das ideias e sobre como a luta pela liberdade de expressão continua a moldar o mundo em que vivemos. Ao longo do tempo, as palavras escritas demonstraram ter um poder transformador, moldando civilizações e destruindo impérios. Livros podem ser ferramentas de aprendizado, mas também armas perigosas nas mãos erradas. As obras discutidas até aqui provam que as ideias carregadas em suas páginas têm o potencial de inspirar grandes realizações ou provocar tragédias incomensuráveis. A definição de perigo, nesse contexto, não é apenas sobre o conteúdo em si, mas sobre como ele é interpretado e usado. Ideias que começam como reflexões filosóficas ou críticas literárias podem ser distorcidas para justificar atos de violência ou ódio. Livros como Minha Luta ou O Diário de Turner exemplificam como palavras podem ser manipuladas para causar danos irreparáveis. Por outro lado, obras como Versos Satânicos ou O Grande Grimório mostram que o perigo também pode estar na reação que provocam. Perseguições, censuras e proibições muitas vezes transformam textos em símbolos de resistência ou em alvos de fanatismo. A interpretação das palavras é tão poderosa quanto as próprias ideias que elas transmitem. Esses exemplos nos levam a refletir sobre a responsabilidade de autores, leitores e até mesmo das instituições que tentam controlar o fluxo de informações. É como caminhar numa corda bamba. Equilibrar liberdade e responsabilidade não é fácil, mas é essencial. O que deve prevalecer? A liberdade de expressão irrestrita ou a proteção contra ideias perigosas? Não há uma resposta simples para essa questão, e o debate continuará enquanto houver palavras para serem lidas. Os livros proibidos e controversos são um reflexo de nossas paixões, medos e limites como sociedade. Eles nos desafiam a confrontar nossas crenças, a questionar a liberdade de expressão e a examinar como as ideias moldam o mundo. Mas, no final, o impacto dessas obras está naquilo que fazemos com as palavras que elas carregam. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão, e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade, nunca mais vê o mundo da mesma forma.